pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Que o Senhor venha assim trabalhar em nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer nesses dias tão difíceis. Se a gente não se apegar ao Senhor, a gente vai desfalecendo a nossa fé, né? Porque nesses últimos dias, isso tudo que está acontecendo, eu creio que o Senhor está olhando para quem está verdadeiramente confiando nele. Porque os que não estão verdadeiramente confiando no Senhor vai se prostrar, porque os dias não estão fáceis. Mas que nós venhamos confiar no Senhor, porque tudo que Ele tem permitido, tudo que está acontecendo é permissão dEle, e Ele não vai nos abandonar. O Senhor vai estar conosco todos os dias. E que nós viemos orar naquele momento que nós estivermos assim tristes, porque tem dia que a nossa fé está lá embaixo, mas o Senhor não vai nos desamparar. E vamos orar, irmão, para que o Senhor venha nos fortalecer cada dia mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã estamos aqui reunidos. Viemos aqui, Senhor, te glorificar, te exaltar, porque Tu és o Deus que está conosco todos os dias. Tu és o Deus que nos fortalece, Senhor. Nesta manhã, Jesus, aqueles que se encontram com algum problema, com a dor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restituir, que o Senhor venha restaurar, porque só o Senhor para fazer isso em nossas vidas. Nos fortalece, Pai amado, Pai querido. Senhor, o Teu servo que vem trazer a palavra nesta manhã, venha através da vida dele falar conosco, que não seja o que nós queremos, mas o que o Senhor quer para nossas vidas. Senhor, nos fortalece cada dia mais. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem me visitar hoje aqui.
mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o
Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor a todos. Domingo, né? Um domingo abençoado, uma manhã abençoada, onde nós vamos poder juntos meditar na palavra do Senhor. Já adoramos a Deus, né? Já entregamos a Ele o nosso louvor. Eu espero que tenha sido o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque Deus, Ele é digno de todo o louvor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E quando nós chegamos na casa do Senhor, quando a gente vem para adorar a Deus como comunidade, a gente tem que ter na nossa mente o seguinte, que nós temos que entregar a Ele aquilo que Ele merece, que é o melhor que nós temos nas nossas vidas. Nós cantamos nesta manhã, né, já sobre a graça de Deus, e eu vou ministrar sobre a graça de Deus. A nossa irmã falou do Salmo 23, sobre o bom pastor que cuida da gente, e é esse Deus de graça e de amor que cuida da gente, que faz com que as misericórdias dele se renovem sobre as nossas vidas e que nós sejamos abençoados todos os dias, em todos os momentos. Amém? Eu quero que os irmãos abram as Bíblias de vocês na carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito. Você abre lá nas cartas paulinas, né? Depois lá de Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Aí depois vem Timóteo, Tito, Filemão, tá? Então tá lá na frente, lá antes do Apocalipse, antes de Hebreus, antes das cartas do apóstolo Pedro, do apóstolo João. Tito, capítulo 2, versículo 11. A mensagem dessa manhã é: a religião não pode vestir a roupa da graça. A religião não pode vestir a roupa da graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Pai eterno, poderoso e santo, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Te agradecemos pela mensagem que nós iremos meditar nesta manhã. Te agradecemos pelo período de louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Seremos eternamente devedores e eternamente gratos ao Senhor por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que fazemos e ainda iremos fazer. Porque é no Senhor que nós existimos, é no Senhor que nós vivemos, é no Senhor que nós nos movimentamos. E se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nada do que somos, nada do que temos, faria qualquer sentido
na vida de cada um de nós. Eu peço que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas, os nossos corações e tocando profundamente, ó Pai, no nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua mensagem, que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo ao pastor Tito, que está na ilha de Creta, na Grécia, ele fala que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Então, a salvação está ligada diretamente à graça de Deus. Mas a gente tem que entender o que é graça. Muitas vezes a gente fala da graça, a gente prega sobre a graça, mas a gente não entende o significado da graça. Eu poderia iniciar nesta manhã falando uma ilustração para vocês. A gente aproveitando esse tempo de frio, onde os moradores de rua, eles têm as necessidades deles, né? Você imagina que alguém, um advogado, por exemplo, chegue no morador de rua, chegue no mendigo e diga para ele assim: eu vim te resgatar, eu vim te buscar, eu vim te trazer uma excelente notícia. Existe um homem muito rico, mas muito, 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 muito rico mesmo. Pai de um único filho. E ele resolveu colocar você na herança. Dividir tudo aquilo que o filho tem com você. E a partir de hoje você é trilhardário, Você tem trilhões de dinheiro. Essa é o sentido e o significado da graça de Deus na vida da gente. Então, a graça, ela vai trazer uma consequência muito forte na religião, porque a graça, ela vai quebrar a estrutura da religião. Então, quando nós chegamos, na igreja, talvez vocês vão falar, mas pastor, aqui não é religião também? Sim, na ideia do religare, de ligar novamente com Deus. Mas não através de mecanismos, que a religião vai desenvolver para que nós possamos alcançar a graça de Deus. Infelizmente, ainda a igreja não compreende o que é a graça de Deus. Infelizmente, ainda os pregadores e nós ainda não ensinamos e não pregamos a graça de Deus. Nós, quando vamos falar com alguém sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sempre nós vamos colocar algumas condições. Você é salvo, mas Jesus te ama, porém Deus está contigo todavia. Sempre a gente vai criar um senão, alguma impossibilidade para que a graça de Deus não seja totalmente revelada às pessoas. Então, eu quero fazer de uma forma bem simples e falar para vocês o que é graça. Graça é um amor imerecido. Como eu falei para vocês, aquele mendigo que está na rua, não tem sentido algum de alguém que seja trilhardário ir até ele e oferecer a ele a divisão dos bens que ele tem com o único filho. Então é um amor imerecido. Ele não merecia ser herdeiro, como eu e você também não merecíamos ser salvos. Não merecíamos estar diante de Deus. Não é mérito nosso. Outra coisa, é um amor incondicional. Não existe condição nenhuma, algo que eu ou você possamos fazer para que a graça de Deus aumente ou diminua sobre as nossas vidas. A graça de Deus é algo que está disponível, como nós lemos aqui, para todos os homens. Deus manifestou a graça dele. E essa graça traz salvação a todos os homens. E o próprio apóstolo Paulo escreveu isso, ele fala assim: e eu no qual sou dos principais pecadores. Então, a religião, ela vai demonstrar que nós temos que ter
fazer determinadas coisas para que a gente possa alcançar o favor de Deus. Então ele vai trazer essa rotulação para a gente. Então estar debaixo da graça é você receber o favor de Deus sem que você tenha mérito algum. Nem eu e nem você. Nem o irmão que está acompanhando essa pregação na casa dele. Ninguém tem nenhum mérito diante de Deus para poder receber a graça do Senhor. Deus não olhou para mim e para você e falou assim: olha, que bonitinho, que bonzinho, que santinho, que consagradinho. Gostei dele, gostei dela, vou manifestar a salvação e a graça para ele. Não, nós não fizemos nada. Então a graça não depende de nada que nós possamos fazer. Ou que nós possamos deixar de fazer para que Deus nos ame. Se você fizer, Ele vai te amar. Se você deixar de fazer, Ele também vai te amar. Porque Ele encontrou a mim e a você em qual estado? Como é que nós estávamos quando Ele nos encontrou? Miseráveis, amados. Pecadores. Destituídos da glória de Deus. No lamaçal do pecado. Sabe, destinados ao inferno. Foi nessa condição que o Senhor nos encontrou. E nós não fizemos nada para que Ele nos salvasse. Porque Ele mesmo, no infinito amor e graça e misericórdia dEle, estendeu a mão de poder para Ele e nos resgatou para que nós pudéssemos ser filhos dEle. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: se nós fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Qual que é a maior característica de Deus? Deus é amor. E aquele que ama não pode negar-se a si mesmo, mesmo diante da minha infidelidade. A religião mostra que eu tenho que ser bonzinho. A religião mostra que eu tenho que fazer uma série de ritos, de cumprir uma série de protocolos para que Deus me ame. Mas Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou todos os homens. A graça, o amor dEle, a salvação dEle está estendida, disponível a todos os homens. Mesmo que todos os homens sejam pecadores. Mesmo que todos os homens estejam distantes da glória de Deus. Então Deus, Ele vai e manifesta esse amor por mim e por você. Generosamente, graciosamente. Sem que eu ou você possamos entregar ou oferecer qualquer coisa para Ele. Então o que é a religião? A religião é um mecanismo humano que tenta fazer com que o homem se religue novamente a Deus. Através de esforço, através de mérito, através de observâncias de regras. Isso é religião. Então eu vou me aproximar de Deus pelo meu próprio esforço. Se eu for à igreja toda semana, todo domingo, se eu pregar o evangelho, se eu ler a Bíblia, se eu jejuar, se eu der a oferta, se eu cuidar dos necessitados, são regras de esforços próprios para que eu possa alcançar a graça de Deus. E a religião vai ensinar e vai trazer essas coisas. A religião não vai falar da graça de Deus. Como é que a graça de Deus se expressa? Então eu vou colocar regras, eu vou colocar observâncias de lei. Ah, você não cumpriu essa lei, então Deus não te ama mais, você está fora da graça de Deus. Ah, você deixou de fazer isso, então você não tem mais mérito. Ah, você não veio na limpeza da igreja, então você perdeu o mérito. Você não se esforçou, você não jejuou a semana, então você não tem condições. É interessante, amados, que a Bíblia nos mostra que Jesus é a expressão da graça do amor de Deus. Em João 14:6, o Senhor Jesus fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós não vamos a Deus através de esforço próprio. A gente não vai a Deus através de mérito próprio. A gente não vai a Deus, não alcança a graça de Deus porque nós cumprimos regras. Deus mesmo ofereceu o Filho dele como o caminho para que nós possamos
viver as bênçãos de Deus, para que nós possamos estar debaixo da graça de Deus, generosamente, graciosamente, sem que nós possamos dar alguma coisa a Ele, porque é Ele quem nos dá primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante, amados, que ao longo da história, e continua assim nos dias de hoje, várias pessoas se reúnem ao redor de Jesus. Tanto aqueles que se consideram pecadores, que necessitam da graça do Senhor, quanto aqueles que se consideram salvos, santos, irrepreensíveis, os religiosos. Tanto um grupo quanto outro grupo se reúne ao redor de Jesus Cristo. E isso acontece na igreja de hoje. Acontece no nosso meio também. Aqui tem pessoas que chegam chorando como aquela pecadora, lavando os pés do Senhor com as próprias lágrimas. Mas tem pessoas que não estão nem aí, estão aqui por estar. O Senhor fala: eu entrei na sua casa, você não beijou a minha mão, você não lavou os meus pés. E essa daqui, ó, desde a hora que eu cheguei, ela está chorando. Lavando os meus pés com a lágrima dela, enxugando com os cabelos dela. Então, isso sempre aconteceu. Eu quero ler para vocês em Lucas capítulo 15, 2 versículos, só para a gente se situar. É o achados e perdidos da Bíblia, né? Vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Capítulo 15, versículo 1 e 2, só para a gente se situar. Quem são as pessoas que estão sempre rodeando Jesus? Versículo 1. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram dele para ouvir. Quem? Todos. Todos os pecadores. Os publicanos também eram considerados pessoas de baixo caráter para os judeus. Aí no versículo 2 vai falar assim: mas os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, desde aquela época até os dias de hoje, os pecadores se aproximam para ouvir Jesus. Mas os escribas e os fariseus também estão próximos. Mas para quê? Para criticar. Para criticar porque Jesus recebeu um pecador. Para criticar porque aquele irmão é pior do que eu. Aquela irmã é pior do que eu. Aquele irmão e aquela outra irmã não fizeram aquilo que eu fiz. Aquele irmão e aquela irmã não fazem aquilo que eu faço. Então eu vou me vestir de uma capa de santidade, de religiosidade, pensando que eu posso me justificar diante de Deus e esquecendo que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E é Ele quem faz com que eu e você possamos estar diante de Deus. A manifestação da graça de Deus que Paulo fala a Tito é isso. Deus manifestou a graça dele. Quem que é a graça de Deus? É o próprio Jesus Cristo, dando salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa graça, ela vai passar por uma fase. Existe uma fase, são fases que a graça tem que passar. A primeira fase é a fase do encantamento. Lembra quando você chegou na igreja a primeira vez? Você ficou encantado com tudo que estava acontecendo, né? O louvor, a pregação, os irmãos e as irmãs, todos cheirosos, bonitos, bem vestidos, viçosos, saudáveis. Todo mundo carinhoso, todo mundo amigo. Então a gente se encanta. Que coisa maravilhosa, é isso que eu quero. A segunda fase é o alívio. Por quê? Porque você chegou ao Senhor com dores, com dúvidas, com necessidades. E ao passo que você foi caminhando com Ele, as coisas foram acontecendo e aí você acaba sendo aliviado daquela sua dificuldade, daquilo que você está vivendo. E a terceira fase é o medo. Né? Porque essa graça tem que causar medo. Porque até que ponto eu posso ir vivendo com essa graça? Qual que é o limite onde eu consigo andar para que eu não caia da graça como nós cantamos nesta manhã? Então eu tenho medo. Eu não sei como lidar com essa situação, com essa possibilidade.
Tem um relato em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eu vou citar, não precisam de ler. É a primeira pesca maravilhosa. Relata que os apóstolos estavam pescando. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Então eles tinham um problema. Eles tinham um medo, uma aflição, uma angústia. Mas Jesus se aproximou deles e falou para eles: o que vocês estão fazendo? Senhor, nós jogamos a rede a noite inteira, não pegamos nada. Lança do lado direito. Debaixo da tua palavra surgiu um encantamento. Que coisa maravilhosa. As redes estavam se rompendo, lotadas de peixe, ao ponto que eles tiveram que chamar mais barcos para que eles tirassem aqueles peixes de dentro da água. Mas quando Pedro viu aquela graça, e a Bíblia diz que os outros homens também foram acometidos daquele temor. Tiago e João também. Todos eles se prostraram, com medo, porque o que eu faço agora com essa graça? O que eu faço agora diante dessa glória de Deus que se manifesta diante da minha vida? Dessa experiência que eu estou tendo com o meu Senhor, o que é que eu faço? E Pedro, temeroso, olha para Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, louvado seja o nome do Senhor. E é dessa forma que nós tínhamos que chegar diante de Deus. Sabe, não se valendo da nossa capacidade. Eu não sou como esse, eu não sou como aquele. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo das hortelãs, do cominho, do endro. As minhas vestes, eu alongo as tranças das minhas vestes para que eu possa demonstrar a minha santidade. Esses homens não, quando eles estavam diante do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. Mesmo eles sendo acolhidos e recebendo um milagre, diante da necessidade que eles estavam, eles entenderam o temor que é estar diante da graça de Deus e falaram: Senhor, se afasta de nós, porque nós somos pecadores. Porque se não fosse Cristo, meus irmãos, que revela o poder e o amor de Deus diante de nós, todos nós seríamos destruídos diante da glória do Senhor. Todos nós. E é por isso que quando Jesus se manifesta no Velho Testamento, Antigo Testamento, melhor dizendo, velho é a coisa que, né? O pessoal não gosta que fala, velho, Antigo Testamento. Eles falam assim, quando eles veem o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo: ai meu Deus, que vou perecendo, porque eu vi o Senhor face a face e agora eu vou perecer. Porque, irmãos, é uma bênção a gente poder receber o poder, a glória, a manifestação de Deus na nossa vida. Mas nós tínhamos que ter temor diante de Deus, por causa dessa graça que nós alcançamos. E é por isso que Jesus vai falar lá no Evangelho de Mateus: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Demonstrando que a lei, a religião, não tem um nível de cobrança tão grande quanto a graça cobra da gente, irmãos. Será que a gente pode andar de qualquer jeito diante da graça de Deus? Será que a gente pode se apresentar diante de Deus de qualquer jeito? Aqui na Bíblia tem uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja, a igreja da Galácia, o livro aos Gálatas, né? E o que aconteceu com aquela igreja? Eles, assim que Paulo prega o evangelho àquela igreja, àquela comunidade, eles receberam de imediatamente a graça do Senhor. E se alegraram, e a igreja começou a crescer e desenvolver. Mas de repente, sorrateiramente, algumas pessoas no meio da comunidade começaram a colocar determinadas condicionais para que aquela igreja alcançasse o favor de Deus, a graça de Deus. Então eles abandonaram a graça e entraram no legalismo. Eles abandonaram a graça de Deus e iniciaram a viver regras. A minha roupa tem que ser assim, o meu cabelo tem que ser assado,
velho só pode usar alfazema, né? São regras. E se o velho usar two and two? Tá fora, né? Tem que usar alfazema. Os velhos que me perdoem, também sou velho, né? Italian Pine, avanço, misericórdia. Né? Deixa quietos aí. Então, amados, aquela igreja começou a cair da graça de Deus e começou a cumprir regras estabelecidas por homens. E a gente vê essas coisas, observa essas coisas, às vezes no nosso meio mesmo, irmãos. Se você não for ao monte. Se você não for à vigília. Se você não orar. Se você não jejuar. Se você não ler a Bíblia. Eu estou caminhando por um caminho bem estreito. Eu acho que chama sled, alguma coisa, aquela fita que o pessoal coloca para andar em cima. Slack? Então, estou andando em cima daquilo ali. Porque agora tem gente falando assim, opa, virou Brasil, né? Pode tudo. Igual o Tim Maia, né? Vale tudo agora. Não. Nós temos que andar aqui, na graça de Deus. Nem na religião e nem no pecado. Na graça de Deus. Na graça do Senhor. E Gálatas, a igreja da Galácia começou a se desviar. E eu quero ler algumas passagens com vocês para ilustrar essa mensagem. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia. Eu estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daqueles que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então aquela igreja começou a abandonar a graça do evangelho, por causa que algumas pessoas no meio daquela igreja começaram a ensinar que eles precisavam de mais alguma coisa. Não, só Cristo não é suficiente. Vocês precisam de Cristo, mas tem que guardar o sábado. Vocês precisam de Cristo, mas tem que dar o dízimo. Vocês precisam de Cristo, mas tem que usar terno e gravata, saia longa, cabelo embaixo do braço, perna peluda, tanta coisa assim. Tem que ter alguma coisa, um tempero a mais. Capítulo 2, versículo 21. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Então, quer dizer, se eu tenho que cumprir regras, a morte de Cristo foi inútil. Quem vai me ligar a Deus são as regras que eu cumpro. O meu formalismo, a forma religiosa que eu me apresento. Aí no capítulo 3, versículo 1, ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que eu quero saber de vós. Pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviste? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isto foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito, que realiza milagres entre vós, será que fez pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviste? Então essa igreja, ela abandonou a graça de Deus para viver o formalismo, para viver as regras, para viver religião. E Paulo adverte esses irmãos. Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos por aquilo que vocês ouviram. O Cristo crucificado que morreu por causa de mim e por causa de você.
Você não é salvo por justiça própria. Você não é salvo pela sua capacidade. Você não é salvo pela sua santidade. Porque você não é capaz de apresentar os seus atos diante de Deus. Porque o meu ato e os teus atos, a minha obra e a tua obra, a minha justiça e a tua justiça diante de Deus são trapos de imundícia. Não valem nada diante de Deus. Mas o Cristo crucificado, é Ele que me faz poder estar diante de Deus. É através do sacrifício dele, não de sangue de bodes ou de carneiros, mas através do sangue precioso de Jesus Cristo, que eu tenho liberdade para eu entrar na presença do meu Deus confiadamente e poder entregar a Ele a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão por tudo aquilo que Ele fez e representa na minha vida. Glória a Deus. Eu falo sempre com o meu cunhado, ele está ali. É uma incoerência a gente falar que nós somos salvos pela graça e vivemos como se nós dependêssemos de viver por causa de obras. Não tem sentido, irmãos, eu ensinar e pregar que foi a graça de Deus, mediante a fé, que me salvou. E que isso não vem por mim, não vem por obras nenhuma que eu possa fazer. Sabe, se eu orar ou não orar, Deus vai me amar. Se eu jejuar ou não jejuar, Deus vai me amar. Se eu ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, Deus vai me amar do mesmo jeito, porque a graça do Senhor me basta, louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor me basta. Mas sabe o que acontece? Que a gente se torna legalista? É o nosso orgulho, irmãos. O ser humano é orgulhoso demais. Sabe por quê? Eu não quero que ninguém faça nada por mim. Eu posso estar morrendo de fome, mas ai daquele que me trouxer uma cesta básica. Ai, eu amaldiçoo essa pessoa. Ai, eu posso estar sem roupa, mas ai daquele que trouxer uma roupa para mim. Eu amaldiçoo essa pessoa. Porque o orgulho que enche o meu coração faz com que eu não aceite que eu receba a graça, o favor imerecido de ninguém, porque eu tenho que falar que fui eu quem fiz, olha, eu sou capaz, sou eu quem faço, eu não dependo de ninguém. E é isso que o religioso faz, queridos. Aliás, tem um capítulo todinho, Mateus 23. Lê lá depois na tua casa. O que Jesus fala da religião, meus irmãos. O que a obra da religião é diante de Deus. Não é nada. Não é nada, irmãos. Sabe, não é porque nós viemos aqui no domingo cedo aqui adorar a Deus. Não é porque a gente está lendo a Bíblia, meditando. Não é nada disso. O amor de Deus é igual para todos nós. Nós somos esses mendigos que estávamos na rua, abandonados. E Ele decidiu dividir toda a herança do Filho dele conosco, louvado seja o nome do Senhor. Toda a herança dele. Então, nessa arrogância do orgulho, do eu tenho que fazer, eu faço. A gente fala, eu oro, eu jejuo, eu contribuo. Lê lá em Mateus, capítulo 5, meu irmão. Depois você lê lá. Você pode orar sem glorificar a Deus. Você pode jejuar sem glorificar a Deus. Você pode contribuir sem glorificar a Deus. Porque existe a maneira correta de orar, existe a maneira correta de jejuar, existe a maneira correta de contribuir. Não é para a glória nossa, para que as pessoas vejam aquilo que a gente faz e depois nós mesmos falamos, olha como eu sou santo, olha como eu sou bom, olha como eu faço as coisas. Eu faço as coisas porque Deus cuida de mim, meu irmão. Eu faço as coisas porque Deus tem misericórdia da minha vida. Romanos 11:35 fala assim, quem deu primeiro para que Ele recompense? Você deu alguma coisa para Deus te recompensar? Será que a sua oraçãozinha impressiona a Deus? Será que seu jejumzinho impressiona a Deus?
Será que a sua ofertinha impressiona a Deus, meu irmão? Israel falou para Deus: Senhor, por que nós jejuamos e o Senhor não ouve a gente, Senhor? Ele fala: porque vocês oram, vocês jejuam, vocês contribuem da maneira errada. Vocês fazem isso para glorificar o nome de vocês. Então, quando eu oro, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus, meu irmão. Quando eu jejuo, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. Quando eu contribuo, eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. Porque não tem nada que eu possa fazer para Deus. Ele me deu primeiro. É Ele quem me deu primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço porque Deus fez por mim. Eu amo porque Deus me amou. Eu dou porque Deus me deu. Eu cuido porque Deus cuida de mim. Eu perdoo porque Deus me perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Ele, depois eu, meu irmão. Primeiro Ele, depois nós. Para entrar no final da mensagem, eu quero trazer para vocês 6 atitudes que ferem a graça. Eu fiz isso aqui de madrugada. E eu marquei errado aqui. Eu marquei 3 vezes o terceiro item. Então, se eu falar 3 é porque eu errei, tá? É 4 horas da manhã que eu estava digitando isso daqui. 5 atitudes que ferem a graça de Deus. Você quer viver na graça ou você quer se justificar? O que vive na graça, ele depende de Deus. O que se justifica diante de Deus é religioso. E esse não encontra o favor de Deus. Primeira, clientes da fé. Eu vou no culto para eu receber. Se você tem essa atitude, esse pensamento, você está totalmente equivocado. O motivo da vinda nossa aqui no culto não é receber, é dar, meu irmão. Você veio aqui para dar o melhor de você, para Deus e para a sua comunidade. Você não veio aqui receber nada, porque você é devedor de Deus. E tem pessoas que vão avaliar o culto. O culto não foi bom hoje. Será que o culto é os meninos cantando aqui, tocando? Sou eu pregando? É a irmã abrindo? É o outro orando? É o outro ofertando? Será que isso é o culto? Eu quero te dar uma péssima notícia nessa manhã. Você faz parte do culto. E se o culto foi ruim, foi porque você entregou para Deus aquilo que não presta. Irmãos, diante de Deus, eu me converti em abril de 1997. Eu sou igrejeiro. Eu deixei de ir na igreja agora, nessa época de pandemia, já voltamos novamente. Eu nunca entrei numa igreja, eu nunca participei de um culto e falar assim: esse culto não foi bom. Porque quem fala isso é religioso, ainda não sabe o que é a graça de Deus. E eu repito, sempre falo, se nós soubéssemos o que é a graça de Deus, nós íamos vir de joelho da nossa casa aqui, chorando e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar na comunidade dos santos, pela oportunidade de estar diante de Deus, sabe, adorando a Deus junto com toda a criação, com todos os seres, sabe, visíveis e invisíveis, porque todos os seres visíveis e invisíveis glorificam a Deus. E Deus me deu essa oportunidade de eu ficar 1 hora, 2 horas diante dele, e eu falo: foi uma droga o culto. Sabe por que é uma droga? Porque quem cultua sou eu. E eu entreguei a droga para Deus. Eu entreguei aquilo que não presta para Deus. O meu sacrifício era manco, coxo, cego, doente, malhado. E é por isso que Deus, ele nem recebe as nossas orações muitas vezes. Porque o nosso coração está preso nisso. Então, presta atenção quando você vier ao culto. Você não veio para receber. Você veio para dar. Honra e glória e louvor a Deus. Segunda coisa, nós brigamos pelos primeiros lugares, né? Eu sou pastor só porque eu sou pastor. Nada a mais do que isso. E a minha oração, ao contrário do que muitos pensam, não tem maior valor do que a sua oração. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Você é o que é pela graça de Deus. Se você canta na igreja, se você prega, se você faz alguma coisa, se você tem alguma profissão de destaque aí fora no mundo, você é
o que você é por causa de Deus. Não tem primeiro lugar. Vai lá ver lá em Mateus 23. Briga pelo primeiro lugar. E às vezes a gente vai se gloriar por causa disso, né? Por causa dos nossos feitos. Ah, como eu amo as pessoas, né? Ninguém ama as pessoas como eu amo. Religioso. Ai, ninguém prega como eu prego. Religioso. Ai, ninguém canta como eu canto. Religioso. Ai, ninguém toca como eu toco. Religioso. Ai, ninguém cuida das pessoas como eu cuido. Religioso. Sabe por quê, irmão? Se eu sair daqui, pela graça de Deus, qualquer um de vocês podem vir aqui e pregar e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, qualquer um que souber tocar um instrumento, vai vir aqui pela misericórdia de Deus e vai tocar e vai ser uma bênção. Qualquer um que cantar, vai cantar e vai ser uma bênção, meu irmão. Porque nós dependemos totalmente de Deus. E se nós estamos em alguma posição e ocupamos algum lugar, é por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Só por isso, meus irmãos. Na graça não cabe vanglórias. Quem se gloria, gloria-se no Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. Você não é nada. Eu não sou nada. Ninguém aqui é nada. Ninguém é nada. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se não fosse Deus, nessa manhã eu não teria acordado 4 horas da manhã e não estaria de pé até agora, meu irmão. Não estaria aqui por volta de 30 minutos ministrando a palavra. Não estaria aqui em comunhão com vocês. Deus é tudo na nossa vida. Nós não somos nada, meu irmão. A gente vê hoje esse pequeno vírus, né, que passa numa trama. O Lourenço que trabalha com segurança de trabalho deve saber as medidas das tramas do tecido. Um vírus que passa por uma trama mínima e me mata, acaba com a minha vida. Quem sou eu, irmãos? Eu sou carente e dependente da graça do Senhor. É aquilo que o salmista fala, eu sou pobre e necessitado, mas é Deus quem cuida de mim. Terceira coisa, se eu falar terceira de novo é porque eu marquei 2 vezes, tá? Essa é a terceira mesmo. Terceira coisa, guardião da moral. O religioso é guardião da moral. Ele fica o tempo todo olhando e falando da moral do pecador. E ele se esquece que ele também é pecador. Davi achava que não era pecador. Até um dia que Deus pegou Natã, está em 2 Samuel capítulo 12, falou, vai lá, só entrega essa palavrinha aqui para ele. Aí Natã foi até a casa real e falou para Davi, Davi, eu quero te contar uma história. E ele falou, pode contar. Num reino havia um homem rico, tinha muitas ovelhas. Mas havia um homem pobrezinho que tinha só uma ovelha. E ele cuidava dessa ovelha como se fosse a filha dele. Dormia na cama dele, comia a comida dele, bebia a água dele, ficava dentro da casa dele. Até que esse homem muito rico recebeu um amigo e resolveu pegar a ovelhinha desse homem pobrezinho e matar e servir a ele como um banquete. Davi ficou indignado e falou, esse homem merece morrer. E Natã falou, pois esse homem é você, rei. Então, o guardião da moral religioso fica o tempo todo falando da moral dos outros. Fica o tempo todo falando da vida dos outros. Mas Deus sabe o que você faz. Eu espero que um dia Deus mande um profeta para mim e para você. E traga à baila tudo que a gente faz em oculto. Para a gente aprender a ser misericordioso. Para a gente aprender a viver debaixo da graça do Senhor. Para a gente aprender a viver na dependência de Deus. E saber que você e eu somos tão pecador quanto esse irmão seu que é pecador. Tão pecador. 1 de João 1,10. Às vezes a pessoa fica ofendida, né? Que a gente fala, você tem pecado. Eu não, eu sou santo. Então, 1 de João 1,10 fala assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso. Deus mentiroso? Aí conclui, João fala assim, e a palavra dele não está em nós. Então, se eu ou você dissermos que não temos pecado, Deus se torna mentiroso. E a palavra de Deus não está na gente.
Eu sou pecador, sim, irmãos. Eu tenho muitos pecados. Eu careço da graça, da glória, do poder de Deus, da misericórdia de Deus. Eu peço a Deus igual Davi, eu não quero cair na mão do meu inimigo. Porque ele é impetuoso, ele vai acabar com a minha vida. E por isso que eu prefiro cair na mão de Deus. Que Deus vai cuidar de mim. Cuidado com as pedras que você anda tirando. Quarto, rejeição ao pecador. Jesus amava os pecadores e ama os pecadores. E andava com eles, como nós vemos aqui em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Os pecadores e os publicanos queriam ouvir Jesus, todos eles. E sabe o que acontece com a igreja, irmãos? Rejeita os pecadores. Uma pessoa que peca na igreja não tem mais espaço. Uma pessoa que peca na igreja, que se mostra fraqueza, ela é rejeitada, ela é abandonada, ela é deixada de lado. Mas Jesus não fazia isso. Então a igreja que é formada de pecadores, ela é santa, a igreja é santa, mas é formada de pecadores, deveria copiar, imitar aquilo que o mestre fazia. Ele se aproximava dos pecadores. Porque a graça transforma pecador, meu irmão. Nós somos transformados pela graça de Deus. E foi por isso que Jesus não rejeitou Judas. Foi com ele até o último momento, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Foi com ele todo momento. Foi por isso que Jesus não abandonou Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo. Jesus caminhou com Pedro o tempo todo, nunca acusou, nunca jogou nada na cara dele. Você vai me trair, Pedro. Só no momento que tinha que ser revelado. Porque a soberba de Pedro estava demais. Aí Jesus teve que falar para ele. Calma, não é por aí, você depende de mim. Você não vai aguentar a pegada não, velho. Você vai ver que você vai me negar. Mas mesmo assim, Jesus vai lá e restaura ele. Jesus não conseguiria andar com Tomé, irmão. Que foi incrédulo diante dele, não acreditou na ressurreição dele. Jesus não conseguiria ir até a casa de Zaqueu, que era um pecador publicano, cobrador de imposto, que defraudava as pessoas. Então são essas pessoas que nós temos que receber na igreja e se relacionar. Porque se não for assim, eu vou colocar o microfone e vou embora. Porque eu me identifico com Pedro, com Judas, com Tomé, com Zaqueu. Sou igual a eles, irmãos. Não sou melhor que ninguém. Peco exatamente igual. E lá em João 8, relata a história de uma mulher pecadora, que é pego em flagrante adultério. E é levada até Jesus. E o texto diz que ele escrevia no chão. Talvez ele escrevesse assim: você quer apedrejar essa mulher? Mas você é mentiroso. Você quer apedrejar essa mulher, mas você fala mal da vida dos outros. Você quer apedrejar essa mulher, mas você estava ontem lá no prostíbulo. Você quer apedrejar essa mulher, mas você estava olhando ontem para homem e para mulher. Você quer apedrejar essa mulher, mas eu vi que você está fazendo na internet ontem à noite. Você quer apedrejar essa mulher, mas eu sei que está dentro do seu WhatsApp. Você quer apedrejar essa mulher, mas eu sei que o teu coração está longe de mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Onde é que nós tacamos a nossa pedra? A gente tem que tomar muito cuidado em que direção nós estamos lançando as nossas pedras. Quinto ponto. Já faltam só mais esse mais um para terminar. Usar a graça de Deus para viver no pecado. O triste, o duro, presbítero Reginaldo, depois que eu falei tudo isso, a pessoa vai falar assim: glória a Deus, ainda bem um pregador que falou aquilo que eu queria ouvir. Agora eu vou descabelar. Agora eu vou sair na avenida. Agora eu vou para o funk, agora eu vou para a droga, agora eu vou porque é a graça de Deus sobre a minha vida. Não, não, não. A graça não dá licença para a gente viver no pecado, meu irmão. A graça não torna o errado em certo. A graça não transforma o ruim em bom. O que a graça faz, ela restaura e traz a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, ele fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele fala assim: que diremos então? Viveremos no pecado para que a graça de Deus aumente mais sobre a nossa vida? Ele mesmo responde: não, de maneira alguma.
Então, viver na graça não é um passe livre para eu viver no pecado. Viver na graça não é, sabe, um salvo-conduto para eu fazer aquilo que eu quero fazer. Viver na graça é saber que eu sou dependente de Deus, que Deus cuida de mim, que Deus tem misericórdia da minha vida, que mesmo quando eu cair, Ele vai me levantar novamente, que mesmo quando eu estiver distante, Ele vai à minha procura, como João 15, aquele pastor que precisava tanto daquela ovelha, foi atrás da ovelha. Aquela mulher que dava tanto valor para aquela dracma perdida, varreu toda a casa para encontrar ela. Aquele pai que amava tanto aquele filho que foi embora, ficou sentado ali esperando que o filho voltasse, para que ele pudesse ser restaurado. Isso é a graça de Deus, meus irmãos. É nós, sabe, mesmo sendo infiéis, Deus sendo fiel na nossa vida. É nós mesmo deixando de orar, Deus olhando para nós e nos abençoando. Mesmo deixando de jejuar, Deus olhando para nós e nos abençoando. Mesmo deixando de ler a Bíblia, Deus olhando para nós e abençoando a nossa casa. Mesmo deixando de ir para a igreja, Deus nos dando, sabe, grandes bênçãos. E esse é o grande problema da graça. É não saber o ponto onde parar. Eu achar que na graça eu posso fazer tudo. Eu comentava muito nas lives, talvez isso me veio à mente, agora, talvez vocês viram. A gente ficou 4, 5 meses em casa. Não faltou dinheiro, não faltou comida, não faltou o que beber. Até umas pizzas de vez em quando a gente arriscou, um churrasquinho de vez em quando a gente arriscou. E aí fala, que legal, né, Selma? 5 meses sem ir na igreja, não aconteceu nada. Sabe de uma coisa? Parti. Esse é o perigo. Se afastar de Deus, meus irmãos. Como eu falei de Balaão, Balaão sabia que quando a gente se afasta de Deus, através do pecado, aí o pecado alcança a gente e destrói a nossa vida. Então a gente tem que estar debaixo da graça de Deus, o tempo todo. E o 6º e último ponto, criar condicionantes. A gente tem que tomar cuidado onde a gente vai colocar o mais. Tem muitas seitas que falam assim, Jesus salva nossas vidas. Sim, mas temos que... E a religião faz isso. Jesus salva nossas vidas, mas se você não guardar o sábado, Jesus salva nossas vidas, mas se você não der o dízimo, mas se você não orar, se você não jejuar, se você não vir à igreja, se você não vier na limpeza, se você não vier no evangelismo. Olha o caminho que eu estou andando. No slide leque aqui, né? Aí o camarada ouve isso daqui e sai descabelando. Eu até ia brincar, né? Esse lado aqui tem 3 ventiladores e aquele lado tem 2. Aqui é o lado dos dizimistas, né? Que eles dão mais dízimo, então vem mais vento para eles. E aqui do lado quem não dá dízimo, então vem menos vento para eles. Isso não é graça, irmão. Jesus falou que Deus manda a chuva e o sol para o ímpio e para o justo. Isso é graça. Isso é graça. Então, olha, eu fiz 2 frases aqui. Uma frase com graça, Vinícius. Nós não podemos viver uma vida de pecado, mas existe um Deus que nos ama e entregou o Filho dele para nos salvar. Essa é uma frase da graça. Há uma frase da religião. Eu sei que Deus nos ama, mas nós não podemos fazer coisas erradas. Quer dizer, se eu fizer coisa errada, Deus deixou de me amar, Neto? Ele continua me amando, irmãos. Ele continua me amando. É lógico que o apóstolo João fala que aquele que é de Deus, ele não peca, ele não vive na prática do pecado. Mas se eu pecar, muitas pessoas vão embora da igreja, presbítero. Porque pecou e alguém falou assim, agora Deus não te ama mais. Ah, se Deus não me ama mais, tchau, vou tocar minha vida. Eu também iria embora. Ah, você abandonou o seu ministério? Que isso? Deus te ama.
Deus te ama você fazendo ou você não fazendo. Deus te ama, Deus se importa com você. E se você está aqui nesta manhã, se eu estou aqui nesta manhã, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus se importa com você. E enquanto Ele falar com você, é que você é filho, é que Ele não te abandonou. É que Ele continua cuidando de você, é que Ele continua derramando poder e graça sobre a tua vida. É lógico que quando eu falei já, quando eu sou amado, eu amo. Quando eu sou perdoado, eu perdoo. Quando alguém faz por mim, eu faço. Então, eu sabendo tudo que Deus fez por mim, é lógico que eu vou orar, é lógico que eu vou jejuar, é lógico que eu vou ler a Bíblia, é lógico que eu vou à igreja, mas não por uma troca, não porque eu tenho que cumprir um ritual, não. É porque Ele me amou primeiro, e porque Ele me amou, eu vou amá-lo também. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero finalizar lendo o último versículo com vocês. Para concluir a mensagem, aqui no capítulo 2 mesmo, que está aberto aqui de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala assim: portanto, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me sustenta, me põe de pé. A graça de Deus me fortalece. A graça de Deus me dá essa autoridade de falar que sou salvo. Não por minhas obras. Não pelos meus feitos. Porque se fosse levar a sério, meus irmãos, o meu placar diante de Deus, eu estava tomando de goleada, viu, Gu? Ia estar 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão a 0 para Deus. Porque tudo que eu fiz não é nada diante de tudo aquilo que Ele fez por mim. Essa é a mensagem que Deus pediu para eu compartilhar com vocês nesta manhã. E eu quero orar um minutinho com vocês. Talvez você entrou aqui nesta manhã ou pensando demais de si mesmo, pensando que aquilo que nós fazemos impressiona a Deus. Ou talvez também, ao oposto disso, você entrou aqui nessa manhã pensando que Deus não te ama mais. Pensando que Deus, Ele te abandonou, que você está sozinho, sozinha. Mas eu quero orar com você e que você possa, como nós cantamos o primeiro louvor nessa manhã, que você possa sentir o toque do Espírito Santo. A Bíblia diz que são com amor, com laços de amor, que Ele nos atraiu. Que você sinta esse amor. Que você sinta que o sacrifício dele na cruz por você e por mim é suficiente. Que é Ele que é esse livre caminho que nos leva até o Senhor. Que é Ele que derrama sobre nós, como o apóstolo Paulo falou para Tito, Deus manifestou a graça dele ao mundo. E agora a salvação do Senhor está preparada para todos os homens. Viveremos no pecado de forma alguma. Vamos alimentar a nossa carne? De maneira alguma, irmãos. Vamos agradar aquele que nos salvou. Vamos tentar fazer a vontade daquele que nos salvou, que morreu por nós. Vou pedir para o Ministério do Louvor, se quiser vir aqui,
Pode vir. E vou pedir para os irmãos, vocês estão de olho fechado? Continue assim, olho fechado, mas vamos colocar de pé um minutinho, irmão. Faz tempo que a gente não ora, sabe? Eu não quero orar por você. Eu gostaria que você apresentasse para Deus nesta manhã a tua oração, a tua gratidão. Eu gostaria que você, sabe, externasse a Deus aquilo que você entendeu dessa mensagem nesta manhã. Que você apresentasse a Ele, louvado seja o nome do Senhor, a tua vida. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, como sacrifício vivo diante do Senhor. E que as nossas orações possam chegar a Ele como um incenso de cheiro suave. Aleluia. Pai, é no nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo, que nós congregamos neste local, nesta manhã, ó Pai. E que nós queremos, ó Pai, manifestar a Ti o nosso amor, a nossa gratidão, ó Pai. Ó Senhor, a nossa total dependência do Senhor, ó Pai. Senhor, a religião ensina que nós podemos fazer alguma coisa para alcançar a Tua graça, para alcançar o Teu favor. Às vezes nós aprendemos, ó Pai, que se nós orarmos ao Senhor, a nossa oração pode movimentar a Tua mão, Senhor. Mas se isso acontecer, o Senhor deixa de ser Deus, ó Pai. Se isso acontecer, o Senhor deixa de ser o Senhor do universo, ó Pai. E seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso, Senhor. Não há nada melhor. Ó Deus poderoso de glória, Senhor, enche os nossos corações de paz, de alegria nesta manhã, ó Pai. Que este meu irmão e esta minha irmã que estava fraca, venha sentir o toque do Teu Espírito, como sentiu numa outra ocasião, ó Pai. Mais uma vez, nós clamamos e precisamos de Ti, Senhor. Fortalece a nossa vida, Pai. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ó Senhor, as muitas águas, o bramido das muitas águas já teria nos consumido vivos, Senhor. O inimigo já teria nos devorado, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, tem estendido a Tua mão poderosa sobre nós, ó Pai. Como o Senhor falou aqui nesta manhã, o Senhor é o nosso pastor. De nada temos sentido falta, Pai. É o Senhor que nos leva às águas tranquilas. É o Senhor que nos leva aos pastos verdejantes, ó Pai. Oh, Senhor, é por amor ao Teu nome, Senhor, que o Senhor faz isso, ó Pai. Não a nós, Senhor, mas a Ti seja dada a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração, porque o Senhor é digno, Senhor. Nós somos carentes, ó Pai, somos carentes da Tua graça. Miserável homem que sou, Senhor. Eu que vou perecendo, porque eu vi a glória do Senhor. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nos cobre nesta manhã, meu Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Oh, Pai, não importa aquilo que o homem fale a meu respeito, não importa aquilo que o homem maquine a meu respeito, ó Pai. O que importa são os Seus pensamentos, ó Pai, sobre a minha vida, e eles são tremendos demais, Senhor, porque o Senhor escreveu todos os meus dias nos Seus livros, Senhor, e eles são maravilhosos demais, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque eu sei que um dia nós chegaremos diante do Senhor, e nós não chegaremos com as nossas mãos vazias, não para a glória de cada um de nós, ó Pai, mas para a glória do Teu nome, Senhor. O Deus que compartilha do amor, o Deus que compartilha da misericórdia, o Deus que
partilha da bondade, Senhor. Santo E é por isso que nós, ó Pai, somos alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Como o profeta Jonas declarou, ó Pai, ele sabia que o Senhor ia alcançar Nínive com a Tua graça, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bondoso, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que nós estamos diante do Senhor, na Tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enche, ó Pai, o coração de cada irmão, de cada irmã, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, dá alegria novamente de estar na Tua casa, Pai. Põe alegria no nosso coração, ó Pai, de servir ao Senhor, ó Pai, de estarmos, ó Pai, diante da Tua presença, Deus. Oh, Pai, obrigado por este lugar, ó Pai. Obrigado pela vida da Marlene e do Sodré, ó Deus, que nos abençoou, ó Pai, com este lugar onde nós podemos, ó Pai, glorificar o Teu nome, onde nós podemos nos congregar como igreja, Pai, para bendizer e exaltar o Teu nome, ó Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa cada vida, meu Deus, que nesta manhã, meu Deus, está diante do Senhor, ó Pai. Oh, Senhor, que nós não viemos nos desviar para o mal, Senhor, mas nós sabemos, se isso acontecer, ó Pai, o Senhor vai nos resgatar, meu Deus, o Senhor vai nos buscar, o Senhor vai nos levantar, porque se o justo cair, ó Deus, ele pode cair uma vez, mas 7 vezes o Senhor vai levantá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Prova da bondade do Senhor. Prova da misericórdia do Senhor. Prova da graça do Senhor. Prova nessa manhã do amor de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Ele nos ama, meu irmão. Porque Ele nos ama, minha irmã. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Aleluia. Somos abençoados, somos amados, somos queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, ó Pai. Aleluia. Traz alegria no coração do Teu povo, ó Pai. Enche o nosso coração, ó Pai, da Tua glória, do Teu poder, ó Deus, da Tua graça, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Recebe a nossa louvor, a nossa adoração, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: o que é que nos separará do amor de Cristo? É enfermidade? Anjo, principado, profundidade, largura, distância, coisas do presente, coisas do porvir, é a morte. E ele fala assim: eu estou bem certo, porque que todas essas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você cair, Ele te levanta.
Se você tropeçar, Ele te segura na tua mão. Se você quiser ir embora, Ele vai atrás de você. Se você falar, eu não quero mais, Ele vai arrumar um método para você querer. Porque a graça dele é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus. A tua família é importante para Deus. Você é tão importante para Deus e a tua vida te interessa tanto para Deus que Jesus falou assim: as pessoas vão ver as boas obras da tua vida e o nome do meu Pai vai ser glorificado através de você, através da tua vida. Em teus braços é Aleluia! Oh, aleluia! Oh, Santo Deus! Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque nós estamos aqui congregados como igreja, Pai. Santa, imaculada, sem rugas, sem máculas. Porque é assim que o Senhor vê a tua noiva. É assim que o Senhor vê a tua noiva, Senhor. Aleluia! em teus braços é o meu descanso. 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 Confessa todo mundo junto. Recaio em tua graça. Glória a Recaio, Que verdade linda, irmãos. recaio de novo em tua. Ainda que alguém diga não, é mentira, a verdade dele é essa. Recaio em tua graça. Se você recair da graça dele, você cai de volta na mão dele. Porque você é dele, Recaio de novo você é propriedade em dele, tuas você pertence a ele. mãos. Ele pagou um alto preço Recaio em por tua você. graça. E a vida que nós levamos agora Recaio de na carne, novo em tuas mãos. nós vivemos para a glória do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. É por isso que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Dá vontade de falar igual Pedro, Tiago e João falaram para Jesus, né? Quando ele se transfigurou lá no Monte Tabor, né? Que apareceram ali Moisés e Elias. Senhor, o Senhor quer que nós façamos 3 cabanas? Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. É que na tradução a gente perde as profundidades das coisas de Deus, né? A cabana é o tabernáculo, local da morada. E é por isso que Jesus falou, João falou: o Verbo se fez carne, tabernaculou e habitou
entre nós. Nós vimos a sua graça e a sua bondade. Porque Moisés, ele trouxe a lei. A lei traz a religião. Mas Cristo trouxe a graça. Que amor é esse, irmão? Que olha para o pecador como nós. Que aposta todas as fichas. E resolve pegar toda a herança do filho dele e dividir com a gente. Quando nós não éramos e não somos merecedores. É por isso que o salmista fala, né? Que darei para o meu Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E ele entendendo que ele não podia entregar nada para o Senhor, a não ser a gratidão, o louvor e a adoração dele. Ele fala que eu louvarei o meu Deus, glorificarei o seu santo nome. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Que nós possamos entender que a graça do Senhor nos é suficiente, mas ela tem uma grande responsabilidade. Nem no pecado, que nem na lei, na religião. Mas é andar ali ó, no slack, né, Neto? Na fita ali, ó. E se você cair para lá ou para cá, ele te puxa de volta. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor? Irmão, senta um minutinho, a gente já vai encerrar. Eu ia até passar para o presbítero para ele encerrar, mas eu vou encerrar porque como essa culto vai ser postado, né? O pessoal hoje tá muito chato, né? Esse dia eu mandei uma mensagem para uma pessoa de 10 minutos, a pessoa respondeu assim, um vídeo de 10 minutos? Eu falei, meu Deus, quantos minutos então é que tem que ser, né? Então tá com 1h30, então não vamos demorar mais, porque senão o pessoal vai reclamar, né? 1h30 de culto? Isso é um absurdo! Que não conhece a graça de Deus, faz um tabernáculo. Eu queria ficar aqui no tabernáculo lá, né? O Espírito junto com a gente aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir para que você pegue a tua oferta, teu dízimo que você trouxe nesta manhã, e o diácono vai recolher. Irmãos, hoje, por exemplo, alguns irmãos já me falaram, pastor, tem que comprar isso, pastor, tem que comprar aquilo, pastor, tem que comprar aquilo outro. E eu falei para eles assim, nós estamos sem verba. Então, a nossa comunidade, como qualquer instituição humana, precisa de contribuição. Então, se você tem recebido, na graça, aquilo que eu falei, eu dou porque eu recebi primeiro. Então, se você tem condições, possibilidades, que você nos ajude. Nós temos algumas necessidades aqui no salão para a gente ainda concluir. Eu estou pregando aqui, estou vendo algumas goteiras, né, caindo aí. Não sei nem se molharam os irmãos. Perto da caça aí caiu um monte de água ainda há pouco. Aqui está pingando aqui, enfim. A gente tem que fazer algumas coisas, tem que terminar o altar, tem que terminar o vitrô que está pela metade aqui, tem que consertar a bateria, que os pratos estão quebrados, já está arrumada, mas tem que comprar os pratos, que os pratos já era. O Irã falou que está pingando lá na mesa de som, eu falei, vamos cobrir isso daí hoje, antes de ir embora. Enfim, tem um monte de coisa para fazer. Tem que pagar o aluguel, né, o mês que vem, tem água, luz, IPTU, né, a gente conseguiu pagar umas contas ontem, graças a Deus. Antes de ontem, né, hoje é domingo, graças a Deus, de água, de luz daqui, de água, sei lá do que era. Alguma conta aí, Eletropaulo, Enel, né, daqui. Eu louvo a Deus pelos irmãos que têm ajudado e ofertado, dizimado. Tá bom? É isso, meu irmão.
Então, eu não quero falar muito, que vocês sabem o que é viver debaixo da graça. Pega a tua oferta. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nesta manhã nós ofertamos graciosamente, porque foi o Senhor que nos deu primeiro, Pai. Como diz o João Batista, ninguém pode receber nada que não venha do Senhor. Tudo que temos vem da tua mão. Obrigado pela provisão, pela semente que o Senhor tem nos dado, e através dela nós temos conquistado o pão para alimentar as nossas famílias, Pai. Mas nós também queremos, ó Pai, não só cuidar da tua casa, mas também ajudar os necessitados, ajudar aqueles que precisam, ó Pai. Então é por isso que nós, generosamente, de nosso coração, sem troca, porque o Senhor não é um Deus de troca. O Senhor ama aquele que dá com alegria que nós damos nesta manhã, meu Deus, ao Senhor. Alegremente, sabendo que será usado de uma boa maneira, uma forma correta. E isso alegra o nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abençoe, segundo a tua graça, cada vida, cada família aqui representada. Que o Senhor abra portas de empregos, que o Senhor dê estratégias na vida financeira, para que nós não venhamos gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. É o que eu te peço, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. O diácono vai recolher e a gente já vai encerrar. Sim. Pastor Antônio Pires, internado. Tá, eu vou derrubar a live, depois a gente vai fazer uma oração pelos enfermos, tá bom? Você que está na tua casa, né, que você receba a cura do Senhor, tá bom? Os irmãos que estão nas suas casas, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês nos acompanharem. Que a graça de Deus esteja na casa de vocês também. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos encerrar. Faz assim com a tua mão na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e que as divinas misericórdias do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com ela permaneça. A igreja diz: amém. Vamos levantar a nossa mão direita e repetir comigo: Maranata, Cristo vive, reina e voltará. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu irmão. Que o poder de Deus e a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. E você saiba que você é amado de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu vou pedir para os irmãos ficarem um minutinho no lugar. A gente vai encerrar a live ali. O ministério vai cantar um pouquinho. A gente vai fazer uma oração antes da gente ir embora, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. É ao vivo, quem faz ao vivo é assim mesmo, né? O Faustão fala assim, né? Ô louco, meu! Ao vivo! Quem sabe pelo vivo? Seguro estou nos braços